Bem, bom dia a todos. Como eu havia adiantado na frase pré-audiência, como as partes não chegaram a uma composição, e aqui não interessa as razões para o juízo pelas quais essa composição não foi alcançada, nós vamos dar prosseguimento à audiência de instrução e julgamento já iniciada. No primeiro momento, nós ouvimos os esclarecimentos do perito, que já estão disponíveis nos autos. De maneira que nós vamos prosseguir a partir de então com o depoimento da parte autora. Em seguida, nós iremos ouvir o depoimento pessoal da parte requerida e, por fim, das duas testemunhas arroladas, o senhor André Anceles, por parte da requerente, e o senhor Lúcio Bastos, por parte da requerida. Eu vou pedir uma gentileza ao senhor Otacílio, que é o representante da requerida. Senhor Otacílio, no âmbito do processo civil, enquanto uma parte não tiver prestado depoimento, a outra não poderá assistir. Então, o que é que nós iremos fazer? O senhor vai sair da sala, né, da sala virtual, e daqui a uns 5, 10 minutos, no máximo, o senhor, então, volta para a sala de espera, que a gente vai reintroduzir o senhor na sala virtual. Fique com o celular em mãos, porque qualquer coisa, se nós conseguirmos terminar antes, eu vou pedir a gentileza ao doutor Vinícius que o avise do senhor, então, entra. Tá bom? O senhor compreendeu? Perfeito. Obrigado. Vamos lá, senhora Daniela. Vou colher seu depoimento, vou fazer algumas perguntas. Naturalmente, quem vai lhe fazer o maior número de perguntas será o advogado da parte requerida, de maneira que esse é o momento para a senhora apresentar a versão, ou melhor, um resumo da sua versão, né, do que consta da demanda do condomínio, tá bom? Eu vou começando a fazer algumas perguntas pessoais e, em seguida, a gente inicia propriamente as questões atinentes ao processo. A senhora me ouve bem, correto? Ouço. Perfeito. Então, tá bom. O seu nome completo, por favor? Daniela Fernandes de Mello. A senhora é brasileira. O seu estado civil, por favor? Sou brasileira divorciada. Divorciada, sua profissão? Atualmente eu estou desempregada, era servidora pública. Advogada. Advogada. Era servidora pública até novembro. A senhora é servidora pública e agora é advogada. Perfeito. Advogada. Sim. O seu endereço, qual é? Rua Garças, número 8, condomínio Reserva Renascença, apartamento 104B, CEP 65 075 170, Jardim Renascença, São Luís. Perfeito. Me diga uma coisa, a senhora reside nesse endereço desde quando? Desde 2016, março de 2016. E a senhora é síndica a partir de quando? Faz 5 meses, dia 24 de agosto. Perfeito, tá certo. Eu pergunto à senhora, a senhora então foi uma das primeiras moradoras do condomínio? Sim, o condomínio foi, acho, 2015, com certeza. Então, quando eu cheguei, tinham poucos moradores, eu sou uma das primeiras. Uma das primeiras moradoras. Quando a senhora chegou, as obras já estavam todas concluídas? Sim, aparentemente sim. Aparentemente sim, tá. Exato. E no decorrer dos anos, o imóvel apresentou problemas. A senhora me diz, é esse o objetivo. Exato. Quando a senhora adquiriu o imóvel, a senhora teve contato com os equipamentos que iriam ser fornecidos pelo imóvel, as condições do imóvel, no folder? Sim, a gente recebe um folder quando compra, né? Quando compra, eu já comprei, não mais na planta, quando eu comprei já foi com a construtora, já tinha os moradores, eu adquiri no final de 2015, já tinha sido entregue o imóvel. Mas a senhora comprou diretamente da construtora? Da construtora, sim. Não comprei na planta, então não participei de algumas coisas. Quando eu comprei, já recebi como está. Confesso que, à época, a gente não observa muita coisa, que com o tempo você vai visualizando, né? É o caso da rampa de acesso, que aquilo não constava no folder, não da forma que ela é feita aqui. Tá, vamos começar pela rampa de acesso. Quando a senhora comprou o apartamento,
e a senhora se mudou no começo de 2016, a rampa Sim. já existia. Essa rampa já. Tá. Das condições que foram constatadas pela perícia, houve alguma alteração, ou seja, algum beneficiamento dessa rampa após a sua instalação? Pelo condomínio? De uma maneira geral... Ah, tá. Não, a rampa, ela permanece do jeito que foi posta, né, e começou a apresentar problema, tendo em vista até o que a gente acompanhava muito com o engenheiro, como foi utilizado o ferro, utilizado o material utilizado, que aí começou a apresentar, ela tem ferrugens mesmo aparentes, inclusive atualmente ela está interditada, não dá para ter acesso, ela está interditada atualmente. Ela está interditada atualmente. Ela está interditada, exato, ela está interditada porque não tem como transitar, o engenheiro olhou, disse que era um risco, né, e a cada chuva, cada inverno, ela piora consideravelmente, que é o caso atual, ela está bem pior, né, ela está bem pior, você vê assim, é algo... Você olha, não precisa analisar muito. Tá. Essa situação ela continua sem endereçamento, ela não foi resolvida, não é? Não foi resolvida, não foi resolvida. E segundo o engenheiro, a senhora na qualidade síndica, precisaria trocar a rampa toda ou ela pode ser recuperada? O que acontece? Inicialmente ficou aquela coisa, troca-se, não troca-se, e atualmente, com o que ela vem apresentando, o que ele diz é que tem que ser trocada. Entendi, tem que ser trocada, entendi. A senhora poderia dizer que é o problema mais sério do condomínio? Não. Existe se você for analisar, existem 2 problemas sérios que a gente considera, 3 problemas sérios que são assim equivalentes. Quando a gente vai olhar, você não consegue nem ponderar de tanto prejuízo, né? Então, que é a questão... vamos por partes. Sim. Qual o primeiro deles? Vamos. Existe a questão do gerador, que não tem, então a gente tem um problema sério quando falta energia, porque tem pessoas idosas, tem pessoas, inclusive, acamadas, tem um senhor aqui que ele é um estado vegetativo, então é um problema grande. Existe a questão do subsolo. Ah, tá. Ok, vamos lá. Tá. Então, o primeiro ponto, assim, essencial seria o gerador. Sim. O gerador, existe o espaço do gerador, não é isso? E sim, existe. Tá, existe o espaço do gerador, mas a construtora não forneceu o gerador. Sim, ela não forneceu. Na época, ela prometeu o fornecimento? Consta como se tivesse instalado o gerador. A senhora, na qualidade de síndica, a senhora certamente sabe informar, ou pelo menos ter uma ideia, de qual o tipo de custo de um gerador desse? Com instalação, deixando ele prontinho. O gerador, quando a gente fez a pesquisa, ele estava em R$100 mil para a potência da necessidade do prédio. Só que existe um preparo do local, porque o que existe aqui é a sala, tão somente. Só que tem que preparar... Não existe nem as conexões, nada. Eu falo quase com certeza que não existe nada, só a sala, e que teria que ter todo um preparo, questão de ruído, questão de preparação para receber o equipamento, diante da potencialidade dele. Entendi. E essa situação, ela se prolonga desde a entrega do... Desde a entrega, já foi entregue sem. E a justificativa da construtora é de que eles não se comprometeram com a entrega do gerador, é isso? Quanto ao gerador, não, eles até reconhecem que estava mesmo previsto, eles não fazem objeção quanto a isso. Entendi. Mas não colocam. Entendi, tá certo. Entendi. Tá, então, esse é o primeiro. O segundo ponto. Sim. A senhora me parecia que ia falar do piso da garagem. Isso, o piso da garagem, que é o que a gente chama pisograma. Ele envolve a parte toda do subsolo. Ele fica, né, como ele fica abaixo do solo. Só um detalhe. A garagem, ela é só no subsolo ou ela tem um outro nível? Essa garagem do problema é subsolo. Ela fica abaixo do nível da rua. São 2 níveis de garagem. Um que fica no térreo e essa do problema que é abaixo. Ela fica abaixo da rua. Exatamente. Então, na verdade, o problema ele se dá em relação ao subsolo. Subsolo. A garagem subsolo. Exatamente. A senhora pode continuar, por gentileza?
Posso. A garagem do subsolo, como fica essa parede, que ela é ligada à rua, né? E ao lado da rua também tem um terreno baldio, uma reserva. O que está acontecendo? A água, isso estou falando de acordo com o acompanhamento do engenheiro, que é o que ele tem visto. A água, ela infiltra na época do inverno, né? Isso a gente percebeu mais ou menos 1 ano e meio depois, quando foi um dos primeiros invernos que pegamos, porque foi um inverno bem rigoroso, então foi aí que começaram a aparecer os problemas. O solo, a água, ela infiltra na parede, porque ela não tem para onde ir, então é um escape, ela vaza pela parede mesmo, e ela infiltra na garagem, inundando a garagem quase por completo. E essa questão do pisograma, que é onde fica, para ela não ser toda concretada, existe uns quadradinhos que é onde tem uma parte de grama. Ele afunda, porque o terreno vai ficando, ele afundou. É tanto que tem, acho que 2, 3 garagens que as pessoas não podem colocar seus carros, porque afundou o terreno. Ele afundou lá. E aí, essa situação veio se agravando a cada inverno, né? Dependendo se o inverno for mais rigoroso, você percebe bem mais, né? Mas a cada vez agravando mais essa situação. Você vê a parede, ela mina da parede a água. E a época, quando começou a ser diagnosticado esse problema, o engenheiro falou que era um problema, tinha que colocar uns canos, que a gente até percebe que é leigo, você vê ali no paredão do Matheus e Renascença, tem uns canos, que seria para o escape da água. Eu acho que é mais ou menos isso, eu estou falando meio que como que era explicado para a gente. Para evitar isso, porque o solo lá umedece e ele começa a procurar para onde sair. E o que está acontecendo é que o subsolo está afundando, porque ele não tem uma proteção suficiente para segurar isso. É o que é nos repassado. E está cada dia, agora mesmo, está cada dia mais grave. A cada chuva inunda tudo. Ou seja, a situação ela continua se deteriorando. Exatamente. Cada inverno piora muito mais. É tanto que as nossas garagens, como elas eram, né, limitadas para cada morador, e atualmente o prédio encontra-se completo, né, foram vendidas todas as unidades, então todos os moradores, são 100 unidades, tem morador que não tem como colocar na sua garagem, porque a garagem está interditada, que afundou. O solo afundou, não tem como colocar o carro. São 2 ou 3 garagens. Para cada apartamento? É porque cada apartamento, cada unidade, existe uma limitação, a depender, nós temos 5 tamanhos. Então, a cada tamanho existe, nosso máximo são 2 vagas de garagem da unidade maior. Mas tem apartamento que ele tem uma unidade e essa unidade ele não pode utilizar. Entendi. Esse é o segundo ponto, assim, que a senhora caracterizaria como essencial. E o terceiro ponto? O terceiro é a rampa de acesso. Essa rampa de acesso... Não, mas a rampa de acesso nós já tratamos no primeiro ponto. Ah, tá, é porque o senhor disse que ia tratar ponto por ponto e a rampa de acesso ficou como se fosse um terceiro. Não, esse é o primeiro ponto. Por isso que eu falei. Rampa de acesso. Ah, tá. Você perguntou de prioridades, o que seria? A gente falou então, são essas três prioridades. Exato. Né? São os 3 problemas principais que a senhora viria. Exato. E fazendo uma ponderação contra a rampa de acesso, o que a gente tem observado, às vezes você dá até medo dela cair, de tão deteriorada que ela está. Ela está bem deteriorada e existe umas garagens embaixo dela, né? Foi colocada aqui umas tendas e existem as garagens embaixo dela. Você vê a ferrugem, ela desce assim, e ela fica sobre esse carro. Você tem até medo dela desabar, às vezes. Você fica com receio. Você olha para ela, dá receio. E, de acordo com o engenheiro, existe o risco. Entendi. Tá. Fora isso, existem outros problemas, digamos, menores, que não têm impacto na vida. Exato. Que não tem impacto na vida dos senhores. É um impacto maior quanto a esse, como esses, não. Esses são bem graves. Entendi. Bom, por exemplo, você tem o piso da brinquedoteca, que é uma coisa que nunca foi solucionada. Não, algumas coisas o próprio condomínio solucionou. O próprio condomínio eram pequenas coisas. Essa da brinquedoteca foi solucionado, é que eram 28 itens, se não me engano. Então, pequenos itens que dava para a gente organizar, nós foram fazendo, né? Durante esse período, foram organizando uma pia de um local. Esses detalhes, eles foram sanados. E esses outros não, porque são muito caros. Ainda existe outra coisa.
o teto do prédio, existe uma manta, né? A manta de proteção para... Isso não está no escopo do processo. Não é objeto do pedido. Talvez eu esteja confundindo com outro processo, que são 3. Desculpa, talvez seja de outro, porque existem vários itens. Desse processo realmente, acho que não. Sim. Esse não é objeto do pedido, né, desse processo aqui. Né? Entendi. Eu me recordo por conta, inclusive, da audiência anterior. Tá. Okay. Aqui tem 2 outras coisas que eu gostaria de indagar a senhora. Sim. A questão do muro externo, que teria um problema do revestimento, ele não estaria, que deveria ser partilhado, isso já foi resolvido? Não. E essa questão do muro, que envolve também a calçada que eles falam, como é que é o nome do material que utiliza, que é como se fosse um pó de granito, flanelada, algum nomezinho assim, nome técnico, não estou me recordando. Inclusive, na conversa que nós tivemos do possível acordo, a gente até abriu mão disso, porque hoje em dia ela dá muito trabalho. Então, para a gente, nem haveria, poderia ser substituído o valor dela, porque ela, inclusive, é muito cara, para um benefício melhor para o prédio, digamos, que é o banheiro da guarita. A gente até conversou isso com ele. Entendi. Me diga uma coisa, em relação ao sistema de visual, interfone, né? Interfone, não é nem interfone, câmeras, sistema tem um nomezinho. Me fugiu aqui agora. Exato. Circuito externo. Exato. Isso. A gente foi melhorando isso, mas nunca foi substituído para eles. Mas a gente, por necessidade do prédio, foi outra coisa que nós fomos fazendo, porque haveria necessidade disso, evitando um problema maior, fomos pegando e fomos resolvendo. Isso aí já foi melhorado em muito, mas nunca foi substituído. Entendi. De acordo com o que eles propõem. A exemplo da parte do interfone também. Exato. Uhum. Então, a senhora poderia dizer que os 3 pontos essenciais são esses que a senhora mencionou: rampa, o piso e o gerador. Exato, é o pisograma, ele é associado a essa parte da parede também, eu não estou me recordando do nome, estou tentando me lembrar que o nome, porque eles envolvem o pisograma e a contenção, muro de contenção, é esse o nome. Entendi. Então, o muro de contenção, como você vê, eles são associados. Ou seja, é associado ao muro. O muro de contenção é tudo no subsolo. Esse muro de contenção é esse que fica grudado que na verdade fica grudado na rua. É como se fosse para conter mesmo a rua. Ele está lá, ele dá essas infiltrações, além do pisograma que acaba, né, com a umidade, ele vai afundando. Se não fizer o contenção, não adianta corrigir o piso da garagem no subsolo, é isso? Eu arrisco em dizer isso, talvez assim, o que é nos repassado, que é uma coisa interliga a outra. Tá certo. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa assim que a senhora entenda relevante antes de passar a palavra para o advogado da parte requerida? Não, o que eu entendo relevante, fora, né, tudo isso, é a necessidade, doutor, de tirar a rampa. Atualmente, as outras, tudo faz falta, tudo é um problema, mas a rampa, o fato dela permanecer ali é uma coisa que está causando um certo temor, em especial, porque para tirar ela é cara também, a gente já foi atrás disso para a gente tirar, já que não tem a rampa, seria para fazer pelo menos tirar essa, evitando um risco dela desabar, é muito ferro, ela é enorme, ela pega, eu acho que ela dá 100 metros. Sobre os carros, sobre qualquer pessoa, é um local que tem criança, é um problema grande. É isso. Risco de vida, inclusive, a senhora quer dizer? Eu considero, de acordo com o engenheiro, que é o que passa para a gente, o que a gente vê diariamente aqui. Nós temos muitas crianças aqui, criança é uma coisa, né? Sim, senhora. Tá bom. Eu posso, doutor Vinícius, eu pediria aos senhores advogados a colaboração de que nós fizéssemos perguntas objetivas e que já não foram objeto de manifestação do depoente, tá bom? Para facilitar o nosso trabalho. Pois não, doutor, fique à vontade. Perfeito, excelência. São poucas perguntas aqui que eu tenho, são muitas. Pois não, doutor. Eu gostaria de saber da representante do condomínio
Se ela possui o plano de manutenção das áreas comuns lá do condomínio. Exato, nós possuímos 3 planos de manutenção. O que acontece? O primeiro plano, a gente não sabe nem que foi o fornecido pela construtora, né? São planos que quando você vai... Isso eu estou falando que eu vi depois, mas acompanho desde o começo, e era a dificuldade que nós víamos em assembleia, né? Os outros síndicos passando, quer conhecer a causa maior. São planos que não conseguiria executar a manutenção, eles não eram suficientes porque eles não eram esclarecedores. Veio um, depois veio o outro, que era só como se fosse um remendo do outro, mas que não era o suficiente para a gente saber. Essa manutenção, ela tem que ser feita há quanto tempo, como é que ela deve ser feita, essa situação inteira. E daí foi a necessidade da gente procurar um engenheiro para a gente realmente saber como é que seria a manutenção de tudo do prédio para manter o prédio com equilíbrio. Inclusive, as manutenções que não havia muita necessidade dessa ajuda da construtora como conhecedora do imóvel, a gente foi fazendo, a gente mantém todas as manutenções. Nós temos relatórios de todas as manutenções que são possíveis. As outras que a gente foi buscar o engenheiro após, quando começamos a ver e não sabíamos como fazer de forma que ela fosse eficaz, e aí tiveram alguns problemas de manutenção. Mas, assim, essa situação, mas não quantas outras coisas. Como é o caso da rampa. Nós não sabíamos como a manutenção eficiente para essa rampa ser mantida. Nós não tínhamos essa orientação. Já ia entrar nesse questionamento. Já foi feita alguma manutenção na rampa de acesso ao longo desses 6 anos de condomínio? Manutenção devida para deixar ela, nós não foi feito, eu desconheço, porque não tínhamos orientação de como deveria ser feito, e continuamos sem. Jamais foi feito qualquer tipo de serviço para... Não, jamais não, doutor. Algumas manutenções básicas para tentar mantê-la daquele jeito. Em relação à rampa de acesso, excelência, porque o maior problema da rampa de acesso é a oxidação. Doutor, suas conclusões, doutor. Perfeito. Nas suas alegações, por favor. Aqui Perfeito. é pergunta objetiva, sem debate. Perfeito. Eu gostaria de saber da síndica eu prometo também. Que eu vou ler as alegações finais. Eu sempre leio. Certo. Prometo. Certo. Eu gostaria de saber da síndica também se ela sabe a diferença entre memorial preliminar de materiais e memorial de incorporação que é registrado em cartório. Isso quando a construtora ainda está executando a obra. Confesso que não sei fazer essa diferença, consigo tirar uma conclusão pelos nomes, só questão de nomenclatura, mas se o senhor me perguntar assim, tecnicamente, eu não consigo fazer essa diferenciação. Perfeito. Sem mais ações, serão essas. Doutor, o senhor teria condições de nos auxiliar e entrar em contato com o senhor Tacílio, porque ele ainda não retornou. Senhora Daniela, muito obrigado. Agora mesmo. A senhora pode permanecer na sala, se preferir, pode também estar liberada para suas atividades cotidianas, suas atividades diárias. É uma escolha sua. Acompanhar. Tá bom. Perfeito. Doutor, deu uma pausa na audiência? Não precisa? Por favor. Deu uma pausa? Já está entrando aqui. Não há nem necessidade de pausar, não, já está entrando. Ok. Com essa, a gente parece que não vai, nunca mais vai fazer audiência presencial, pelo menos, né? Essa Ômicron. A gente vai para o restaurante, mas a audiência a gente tem Excelência, mas eu confesso que eu gosto bastante de audiência virtual. Eu também. Eu confesso que assim, eu vou manter esse sistema, embora eu permita que as partes, se quisessem, possam ir por fora, a gente tem um ambiente preparado para a parte. Mas eu prefiro também, eu acho mais rápido, nem mais rápido, mas eu acho mais cômodo para as partes, mais barato para todo mundo, enfim. Senhor Tacílio, bom dia. Bom dia. O senhor nos ouve bem? Alto e claro, doutor. Perfeito, senhor Tacílio. Então eu vou fazer algumas perguntas para o senhor e, assim, na medida do possível, se eu puder ser objetivo nas respostas, nos ajudaria bastante, tá bom? Após eu fazer essas perguntas, né, eu vou passar a palavra para a advogada da parte requerente, que também irá fazer perguntas,
e que eu conto com a colaboração dela para também fazer perguntas de maneira bem objetiva, tá bom? Vou começar com a sua qualificação. O seu nome completo, por favor? Otacílio Alexandre da Silva Neto. O senhor é brasileiro, o seu estado civil, senhor Otacílio? Excelência, eu sou brasileiro, eu me casei no civil, mas fiquei viúvo e hoje eu tenho um contrato de união estável. Tá, Mas então, senhor... tecnicamente eu sou separado e viúvo, porque eu me divorciei, o divórcio não foi homologado e logo em seguida ela morreu. Então, não, tecnicamente o senhor vive em união estável. Exato. Pronto. A sua profissão? Eu sou administrador de empresa. O seu endereço, por favor. Meu endereço é a Rua 2, quadra H, casa 17, condomínio, o bairro Conjunto dos IPs. Onde que fica isso? Fica aqui atrás do Shopping da Ilha, é o antigo Vinhais, é ali o Conjunto da Vale, que Magia a Via Expressa. É atrás do Shopping da Ilha. Sim, é o antigo condomínio da Vale. O pessoal conhece mais como Vinhais, Recanto Vinhais. Entendi, tá certo. O senhor está na empresa há quanto tempo? Eu cheguei aqui no dia 22 de novembro de 2012. Vou fazer 10 anos. O senhor é o responsável pela empresa no estado do Maranhão? Atualmente eu sou o diretor regional aqui do Maranhão. Esse empreendimento, o senhor acompanhou desde o início o empreendimento da qual nós estamos tratando? Não, porque quando eu cheguei, a incorporação ela é de 2011. Ela foi registrada um ano antes da minha chegada. Eu cheguei, a estrutura já estava levantada, mas eu fiz a entrega, o Habits foi comigo, a legalização foi comigo, a entrega para os moradores foi comigo. Entendi. Ou seja, então o senhor, na verdade, só não pegou o início... A incorporação. A início de obra é a incorporação. Não fiz a incorporação desse empreendimento. Entendi. Mas o todo mais... Essa incorporação original, ela sofreu alguma alteração no curso do processo? No curso da construção? Não, a incorporação teve uma revisão, se a memória não me trai, a incorporação é de 11 e houve uma revisão, acho que em 14, foi registrado na RGI em 14. Em 14. Essa revisão foi comunicada aos adquirentes à época? Houve alguma... Normalmente manda um comunicado, mas normalmente não é nada envolvendo acabamento. Muitas vezes alguma correção, por exemplo, a prefeitura pode pedir, como foi o caso, não sei, a memória não vai me trazer agora, mas no processo tem essa documentação. Eu vou dar um exemplo para o senhor. Por exemplo, a rampa de acessibilidade foi uma modificação na legislação. Então, você precisa fazer. Muitas vezes a mudança que houve, estou falando de memória, mas uma mudança que houve em todos os empreendimentos aqui do Estado, que foi o acréscimo das vagas para portadores de necessidades especiais. Por exemplo, hoje eu estou com minha perna quebrada aqui, então eu tenho que ter acesso a um local que a vaga tem aquele eu não sei como é que diz tecnicamente, aquele espaço para o cadeirante deslocar a cadeira. Tem que ter 2%, 3% de vagas para gestantes, mesmo em residenciais. Eu entendi. Infelizmente, isso ocorre. Entendi. Vamos pegar. Essa rampa de acesso, então, ela foi construída, digamos, por uma exigência da legislação e da prefeitura. Exatamente. Ou seja, não estava no projeto original. Se a memória não me trai, não estava. Tá. Se a sua memória, que parece ser meio traidora, né? Quando apresentaram a rampa, apresentaram os estudos técnicos a respeito dessa rampa? Sim, porque ela precisa ser homologada. Qualquer item de segurança, assim como qualquer item que não é estética, de item de segurança ou de exigência, seja corpo bombeiro, ou seja da prefeitura, como eu falei das referidas vagas, ele precisa de aprovação da prefeitura e a prefeitura pede a papeleta do corpo de bombeiro. Então o bombeiro tem que aprovar e dizer como que é. Lembrando que o bombeiro, isso é um problema que a gente tem aqui, o bombeiro ele pode fazer alterações ao longo até o Habits, o bombeiro na véspera do Habits, no dia da papeleta, se ele chegar lá e entender que tem uma melhoria para ser feita, ele determina e você só obtém um Habits se aprovar no bombeiro. Entendi. E no caso específico da rampa, foi aprovada? Sim, senhor. Sim, senhor. Até, assim, é condição sine qua non para o Habits, né? Sem a vistoria e a papeleta do Corpo Bombeiros Militar, a prefeitura não faz a vistoria de Habits. Ela tinha sinalização, a rampa? Qual sinalização o senhor se refere? Sinalização, entrada, Ela saída. deve ter, entrada e saída deve ter. Agora, por exemplo... que é piso tátil? Não, piso tátil ela não tinha. Entendi. Não era necessário. Excelência, o Corpo Bombeiro não determinou... Eu estou perguntando para o senhor se não era necessário. Na minha opinião, é necessário. O Corpo Bombeiro não sinalizou.
Na sua opinião, é necessária? Hoje a gente vê que todo empreendimento tem que ter o piso tátil nesse tipo de equipamento. Foi entregue a entrega do manual para manutenção da estrutura metálica da rampa? Foi entregue, se eu salvo o melhor juízo, o manual do síndico e o manual do proprietário a cada proprietário e ao síndico. Eu não Mas vou... o senhor disse que eu estou perguntando a respeito da rampa. Certo. Foi entregue ou não foi entregue? Eu não sei informar. Acho que não tem evidência de entrega. Não tem evidência de entrega. Isso. Tá certo. Tá. E o senhor sabe como é que está o atual estado da rampa? Eu tive no condomínio, a rampa apresenta sinais de degradação por oxidação, o que denota negligência de manutenção. A pintura ela é prevista em norma NBR. Perfeito. Então, eu pergunto. Perfeito. E o manual de manutenção foi entregue? Que estabelece isso? Excelência, isso está em norma. Não, eu estou perguntando se o manual foi entregue. Não, eu já tinha respondido ao senhor na questão anterior que não havia evidência de entrega. Então, não tem manual. Perfeito. Se não tem manual, não tem orientações para a manutenção. É isso que eu quero saber. Perfeito. Quantos prédios a Sá Cavalcante entregou aqui no Maranhão? Eu entreguei 6 empreendimentos aqui no Maranhão, eu entreguei 6. Quantos deles não tinha gerador? Acredito que só o Reserva Renascença. Por quê? Excelência, quando o projeto foi entregue... Eu fiz uma pergunta. Por quê? O empreendimento, quando foi entregue, o bombeiro aprovou dessa forma. O bombeiro também na vistoria aprovou. Nos outros 5 tem gerador? Sim. Só nesse que não tem. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Aquele piso do subsolo, ele apresenta algum problema, algum defeito, alguma dificuldade? Na entrega ele não apresentava problema nenhum, tanto que a gente juntou no processo o recebimento do condomínio. Aquele piso, ele é comumente conhecido como concregrama, onde ele precisa ser colocado daquela forma para garantir a permeabilidade do solo, a área mínima de permeabilidade exigida pela legislação local, e ele carece, para que o bom funcionamento dele, ele carece que a grama seja mantida, através de rega, através de colocação de qual o nome que se dá isso, meu Deus? Adubo, e que não se bloqueie os raios solares para que a planta possa fazer a fotossíntese. Então, enquanto a grama existir, ele vai ter o seu funcionamento. A partir do momento que ele não tem grama, a areia vai carrear para dentro dos sistemas de drenagem e ele vai trincar, porque ele não vai estar preenchido. Então, quando o carro passar em cima, ele vai quebrar. Quer dizer, então, que o problema dele ter alagado e desnivelado é por conta da grama. Não tinha grama. Alagado não, é o dele ter trincado, dele ter perdido a condição dele de alagar? E alagar? Bom, alagamento, se ele alagar, primeiro, a única razão dele alagar seria você entupir os sistemas de drenagem. Entendi. Então, o condomínio foi lá e não cuidou desse sistema de drenagem, é isso? Não, eu não posso afirmar isso porque eu não fiz perícia no condomínio, mas há evidência, por exemplo, inclusive existe um outro processo que o condomínio me arrola, que o laudo do perito denota isso, que não houve evidência de manutenção do sistema de concregrama e a morte precoce da grama pode ser atribuída, uma das causas, ao fato de você fazer cobertura e impedir que o sol realize a... Eu não conheço essa perícia do senhor. Eu conheço a perícia que foi feita neste processo. Perfeito. Neste processo, o perito detectou que o piso está desnivelado e sofre alagamento. Sim. Né? O senhor está pegando a sua fala, o senhor está dizendo que o piso está desnivelado. A questão é o que levou ele a essa situação. Exatamente. Então, exatamente. Não há infiltração que levou a essa situação? Não. A sua explicação para esse fato é de que não houve manutenção do sistema, é isso? Sim, a evidência... A sua pergunta com relação ao concregrama ele está desnivelado e ter buracos. O que levou ele a isso foi a erosão. O que causou a erosão foi a falta de manutenção da grama. E aí, essas duas causas contribuem para um problema adjacente, que é o provável entupimento dos sistemas de tubulação, até porque a gente tem histórico de vários chamados que nós fomos lá e limpamos a tubulação. Trocando em miúdos, a responsabilidade do condomínio. Sim, no meu entendimento, sim. No seu entendimento, perfeito. Isso não tem nada a ver com
Isso não tem nada a ver com o muro de contenção ao lado, na parte externa. O piso, o concregama, você tem uma causa fundamental e um problema. A falta de manutenção, inclusive, que causou esse problema adjacente, que é da drenagem. A drenagem também veio a ser complicada pela colocação de pedra brita. Foi feito o condomínio fez a colocação da pedra brita, que com chuva ela também carrega a parte de pó, a parte do pedregulho menor para dentro dos sistemas de drenagem. Isso não tem relação com parede, com um muro de contenção, com nada disso. Agora, o muro de contenção ele também tem seus sistemas de drenagem, né? Se ele hoje apresenta problema, o pressuposto para a gente discutir responsabilidade é que o condomínio apresentasse minimamente as evidências de manutenção que ele fez desses sistemas. Entendi. Certo, entendi. Eu queria fazer uma pergunta, que é uma pergunta simples. O senhor me disse que vocês entregam um folder, né, quando vão vender. Chama-se book de venda, exatamente. Book de vendas. Tá. No book de vendas, é uma coisa simples. No book de vendas, que está nos autos, aí, né, juntado, inclusive, né, na contestação, me chamou muito a atenção o fato de que, um detalhe que o condomínio disse que não foi cumprido, que está lá no book de vendas. O piso da brinquedoteca. Uma coisa irrelevante, né? Inclusive, pelas informações que tenho aqui prestadas pela parte autora, isso teria sido até suprido. Mas é possível que esteja no book de vendas e não tenha sido entregue? O book de vendas é uma arte visual. O que eu me recordo desse fato... Mas lá no book de vendas relaciona. E aí é que está o detalhe. Relaciona o que será entregue. E entre o que está entregue está esse piso. Então eu pergunto ao senhor o seguinte: é possível que entre o que foi prometido e o que foi entregue haja divergências? É possível que você cometa erros, mas o momento exato em que a gente repara, tanto que eu acredito que a parte autora disse isso, no momento da vistoria, tanto que a gente juntou no processo a vistoria de entrega de áreas comuns, logo quando você faz a Assembleia Geral de Instalação ou a Assembleia Geral Ordinária, a primeira Assembleia do Condomínio, você elege o síndico e monta uma comissão para receber o empreendimento. E a vistoria, inclusive fui eu que fiz essas vistorias, acho que o documento está assinado em 2015, e com posterior recebimento em 2016, a gente passa aí por isso e fala: olha, isso aqui não está conforme, isso aqui não está legal, isso aqui está diferente. Perfeito. E aí então, vai reparando. Mas a resposta senhora é que é possível. Feita a vistoria, aqui, um dos objetos do processo é justamente esse ponto aqui. Sim. Então, passou pela vistoria, digamos assim. Mas a resposta correta ao senhor é que é possível. A pergunta do senhor é possível? É possível. Só estou contextualizando, mas a pergunta do senhor é essa. Porque se é possível em relação à vistoria, é possível em relação ao piso, é possível em relação à rampa, mas veja bem, mas aí o senhor há de convir o seguinte: o piso concregama, ele de forma alguma seria possível ele ser recebido do jeito que ele se encontra hoje. Até porque o próprio condomínio deve ter fotos da época. A jardineira externa, foi feito a recuperação? Se eu não me engano, foi feito sim. Eles abriram chamada e a gente fez a recuperação, se eu não me engano. O senhor sabe dizer, então, por que pediram novamente aqui nesse processo? Acho que eles alegaram que houve vazamento, que houve infiltração da manta, enfim. Mas teria que ler o item no detalhe. Tá. E em relação à telefonia e ao sistema de circuito interno? O memorial fala em tubulação seca, em apenas deixar a tubulação pronta para instalação, e isso foi feito. Isso foi feito. A instalação propriamente era do condomínio, né? Exato. Quanto custa um gerador? Excelência, o último orçamento que eu fiz por ocasião da nossa óbvio que com esse aumento do dólar pode ter mudado, mas foi algo aí entre 90 e 120 mil reais, fora instalação e cabeamento. Uhum. Tá bom. Mas isso eu estou inferindo, tá? Isso eu olhei isso há 6 meses atrás, 4 meses atrás. Tá bom, tá certo.
Doutora, perguntas? Tenho, Excelência, duas perguntas. Senhor Otacílio, pelo que já foi informado aqui nos autos por ambas as partes, esses problemas eles já vêm, né, acontecendo há algum tempo. O senhor sabe formar o juízo em ano? Quando foi que o senhor tomou conhecimento pela primeira vez a respeito dessas situações narradas pelo condomínio autor? Bom, vamos lá. Quando o condomínio abrir o chamado, por exemplo, você vai ter chamado, eu vou ter conhecimento de problemas relacionados a qualquer desses itens, no meu entendimento, a partir da entrega. Eu entreguei, você faz um checklist do que você acha que não está conforme, e a partir daquele momento eu reparei. Então, eu tenho conhecimento na data da entrega, que é quando você faz o primeiro checklist. E em 2015, você me assina, quando eu me refiro a você, eu me refiro ao condomínio, você me assina recebendo. Depois disso, casos pontuais, como você ter uma infiltração, ou você ter um problema, sei lá, dentro do seu apartamento, uma pia que entupiu e está em garantia, abre chamado e a gente encerra chamado. Mas, assim, conhecimento que você possa ter algum problema, eu tenho da data que está registrado os chamados aí E, na minha opinião, o primeiro conhecimento que eu tenho de discordância é no checklist de entrega, sanado em 2015. Eu vou ser mais específica e peço que o senhor informe se eu tiver conhecimento. Exatamente com relação ao pisograma. O senhor informou que é por uma ausência de manutenção. Sim. Então, presume-se que por ausência de manutenção, esse chamado ele tenha ocorrido por um período, né, depois da entrega, um longo período, né? Então, ele apresentou depois de algum tempo. Mas o senhor sabe se informar se esse pisograma ele começou a apresentar problemas desde o início da entrega, foi logo lá pertinho esse chamado aberto da entrega, ou já foi muito tempo depois? Chamado que eu não sei a data do primeiro chamado que você abriu, mas ele estando em garantia, quando você abriu o primeiro chamado, que a gente precisa ver... Senhor Otacílio, por gentileza, a doutora ela fez uma pergunta ao senhor. Eu não sei dizer a data, Excelência. Ela foi objetiva. Sendo objetivo, eu não sei dizer a data. Só um instantinho. O que o senhor disse para mim é de que isto foi falta de manutenção. Sim. Então, a doutora perguntou o seguinte: qual o momento em que ocorreu a primeira chamada para o pisograma? Não quer saber se está em garantia ou não. Porque, a partir daí, se tem uma definição se foi em função da falta de manutenção, ou se foi em função de algum problema. É isso, basicamente isso. Então, o senhor não é obrigado a responder. Eu não me recordo, Excelência. A data do primeiro chamado... O senhor não sabe dizer a data. Pronto. Isso. Mas isso é fácil aferir pelos autos. Perfeito, doutor. Perfeito. Será feito isso. Correto. Eu só continuo a pergunta porque eu só acompanhou muito de perto. Uma última pergunta. O senhor Otacílio, o senhor informou ao juiz também que desde a entrega, né, na verdade, o senhor vem acompanhando esse empreendimento. Então, o senhor tem conhecimento, né, pelos chamados dessas situações. O senhor sabe explicar qual o motivo, por que dessas omissões com relação aos reparos, já que, exemplo, a situação do gerador, vocês reconhecem a ausência, por que não solucionam? O gerador é objeto de um processo judicial. Se nós não quiséssemos resolver, não teríamos feito proposta de acordo, incluindo o gerador. Foi o primeiro approach meu, na primeira negociação ainda com o síndico Guilherme, para resolver o litígio. Então, assim, se a pergunta é sobre intenção de resolver, a intenção de resolver foi manifesta, inclusive nos autos. Eu vou reformular. Na verdade, o processo é de 2019, e esse questionamento ele vem sendo feito anteriormente. O processo ele só teve início pela omissão. Eu queria saber, era isso. Antes do processo, por que a gente teve que ajuizar uma ação? Qual foi o motivo? Por que a Sá Cavalcante não solucionou antes do processo? É isso que eu quero saber. Também, como eu respondi a primeira pergunta do magistrado, o empreendimento recebeu a BITS e vistoria do Corpo de Bombeiros sem o devido gerador. Então, mesmo o Corpo de Bombeiros aprovou esse empreendimento com bloquete autônomo. A iluminação das áreas de emergência, das saídas de emergência, era por bloquete autônomo. Então, assim, é que aquela lâmpadazinha que você gruda, inclusive foi objeto da vistoria. Então, ele foi aprovado dessa forma. Então, o nosso entendimento estava correto para a Prefeitura e estava correto para o Corpo de Bombeiros. Então, só para concluir essa pergunta, até porque eu não tenho outra, seria realmente só essa.
À Se vontade. o corpo de bombeiro ou então algum outro órgão de fiscalização, porventura, for omisso e a construtora souber que ela tem uma responsabilidade, ainda assim ela vai ser omissa? A pergunta é retórica e está inferindo sobre o comportamento da Doutor, construtora. o senhor responde ou não responde? O senhor não tem que fazer observação. O senhor não é Eu não tenho como responder essa pergunta. Então, o senhor diga que não quer como responder. Pronto, acabou-se. Mas a observação sobre a pergunta, o senhor não dá essa oportunidade. Perfeito. Doutora, mais uma pergunta, doutora? Tem mais perguntas, Excelência? Perfeito. Ricardo, dá uma parada na gravação da audiência. O senhor nos ouve bem, né? Ouço sim. Ótimo. Então vamos lá. O seu nome completo, por favor? André Luiz Ribeiro Anceles. Brasileiro. Brasileiro, casado, engenheiro civil e arquiteto. Tem as duas coisas, né? Tá. O seu endereço, por favor? Avenida Deputado Luiz Eduardo Magalhães, condomínio Jardins, apartamento 504. Torre Bérgamo. São Luís, Maranhão. Perfeito. Isso. O senhor tem algum interesse nesse processo? Foi o senhor que confeccionou o laudo a pedido do condomínio? Isso. Desde 2016 eu tenho feito algumas assessorias de engenharia lá. Tá. Eu agradeço a sua sinceridade e eu prefiro que seja assim. Eu vou ver como informante, uma vez que o senhor confeccionou o laudo. Entendeu? Mas isso só reforça a compreensão do problema que o senhor tem a respeito do assunto. O senhor confeccionou um laudo e detectou alguns problemas no condomínio, correto? Pois não, perfeito. A minha questão principal, esses problemas que o senhor detectou, são decorrentes de falta de manutenção ou de problemas oriundos da própria construção do imóvel? Então, quando o laudo foi feito sobre capítulos específicos, tá certo? Então, os capítulos que eu vi, os capítulos que eu estudei, eles têm uma correlação muito forte com vícios ocultos, com falhas de execução, tá certo? Há outros elementos dos quais eu não fiz parte, eu não fiz o laudo de outras etapas, que são antes de mim, tá certo? Tá. Vamos concentrar naqueles que o senhor, né, teve conhecimento, tá certo? Para a gente facilitar o nosso trabalho. E eu, basicamente, eu vou me concentrar em 3 pontos que me parecem ser essencial. O senhor se declarou, né? O senhor é engenheiro e o senhor é arquiteto. Quando uma construtora, né, a nossa cidade, ela, de uns 20 anos para cá, nós temos um boom aí de construções de prédios. Via de regra, esses prédios são entregues com ou sem gerador? Em via de regra, eles são entregues com. Por quê? Porque o próprio Corpo de Bombeiros hoje ele tem um entendimento que, num caso de emergência, por se tratar de um prédio que eu tenho uma circulação de elevadores, esse equipamento precisa ter uma autonomia durante um determinado tempo. Imagine que se faltar energia e uma pessoa no último andar ou em algum andar mais alto precise de um atendimento de emergência, aí o elevador não vai operar. Então, por esses casos que já há um entendimento técnico, inclusive isso já está sendo implantado em larga escala em todos os empreendimentos mais recentes, de 2010 para cá, praticamente todo empreendimento já consta desse equipamento. Perfeito. Então, digamos, a data básica é 2010 para cá? De 2010 para cá, eu posso lhe dizer que é uma boa prática, mas a obrigatoriedade, por assim dizer, começou ali em 2014, 2015, tá certo? 2014, 2015, ou seja, antes da entrega do imóvel, desse apartamento, desse prédio. Sim. Tá. Só para constar, se o senhor me permite, inclusive, na inspeção feita,
consta que esse equipamento deveria ter sido entregue ao condomínio e há o registro disso no próprio memorial da incorporação dele, tá certo? Então, esse dado consta. Eu vi isso na contestação. A contestação diz que foi casa do zelador, mas não foi entregue o zelador. Então, casa do gerador, mas não havia a obrigatoriedade de entregar o gerador. Enfim. Então, de fato, na sua visão técnica, falta o gerador. Sim, sem dúvida. Aquela rampa que foi colocada, na sua visão, foi adequada, não foi adequada, tem algum problema, não tem problema, enfim. Excelência, em relação a essa rampa, eu apontei na época dois elementos graves. O primeiro elemento, quando essa rampa foi implantada, ok, ela foi implantada após o condomínio ter sido entregue. Foi uma exigência que a prefeitura fez. Ok, e ela tá certa nesse ponto. Acontece que a rampa, a finalidade ao qual ela deveria ter sido feita, que é para atender a norma de acessibilidade, ela não cumpre. Ela tem obstáculos que não permitem que o usuário ele use de fato. Ou seja, ela é mais alta do que o nível externo. A calçada está em um nível e ela tem um batente, então bem aí ela já não atende. O corrimão tá fora de norma. A rampa em si, ela não tem entrada e a saída que dê o acesso. Esse é o aspecto técnico. Existe um outro aspecto. Ou seja, a forma como ela está inviabilizada o seu uso. É isso? Sim, exatamente. Do aspecto técnico, né? Certo, entendi. O segundo aspecto é que essa rampa, por ela ter sido feita após a obra ter sido entregue, o condomínio ter sido entregue, essa rampa deveria ter sido discutida antes com o condomínio. A construtora chegou e fez, e entregou. Só que quando há uma entrega, tudo que é entregue, eu tenho que saber qual é a manutenção que eu tenho que dar ali. Foi entregue uma rampa metálica em uma área que não estava previsto, e não foi entregue nenhuma manutenção, nenhuma informação sobre que tipo de manutenção tinha que ser dado lá. Agora, só imagine que abaixo dessa rampa está o subsolo, são as vagas de carro, e a rampa é metálica, entende? Com o tempo, com a chuva. Cai a chuva, molha e desce a água com o ferrugem, certo? Então, acontece, isso foi pedido algumas vezes e nunca foi dado esse plano de manutenção. Então, foi um elemento entregue sem nenhum planejamento antes, sem nenhuma comunicação e, o pior, sem nenhuma manutenção indicada, tá certo? A construtora não entregou, ela teria que entregar um manual de manutenção dessa rampa? De manutenção dessa rampa, porque ela é uma estrutura metálica, tá certo? Me diga uma coisa, hoje é possível reformar essa rampa para que ela seja aproveitada ou para suprir essa exigência seria necessário fazer uma outra rampa? Excelência, do ponto de vista técnico, eu vejo como é possível. Assim, ela vai dar muito trabalho, tá? Porque ela tem um desnível em relação à calçada, que para resolver ali vai ter que mexer ela toda, tá? Mas tecnicamente é possível, dá para ser feito, tá ok? E dá para ser recuperada? Dá sim. Inclusive com a entrega do manual de conservação. De uso, isso, perfeito. E ela não dispõe, o que tem nos corrimões? Qual é a falha que existe nesses corrimões que o senhor mencionou? A altura, ele não está na altura indicada por norma e quando chega no final da rampa, eu tenho que ter um trecho onde o corrimão ele se
estende. E ela encerra exatamente junto com o trecho inclinado da rampa, tá certo? Entendi. Ou seja, ela teria que perpassar a rampa e chegar até a calçada, é isso? Perfeito. E detalhe, precisa ter também a pintura na cor de norma e as indicações, tá certo? Que ali é a rampa, etc. Nada disso está feito. Indicações quais? Quais indicações? Como? A sinalização universal, que é indicada em norma, que é aquela placa azul que tem aquele símbolo da cadeira de rodas. Ele é um elemento que é obrigatório em norma. E não dispõe. O senhor está com o celular aí, não está? Tô sim. Tá, o senhor está usando uma rede sem fio, né? Eu pediria que o senhor tirasse ele, porque a sua internet está fraca. Então... Tá, desculpe. Deixa eu desabilitar aqui. Isso. Pronto. Perfeito. Então, ok. E o piso da garagem no subsolo? Por que que ele afundou e desnivelou e enche d'água? Ou seja, foi falta de manutenção, falta de plantação de gramas, de colocação do adubo, etc.? Tá, então, em relação a essa parte do pisograma, que é o subsolo, o que é que ocorre? Esse nível, ele é uma escavação, ou seja, é um nível que está abaixo da rua, ele é o subsolo. Acontece que quando ele foi implantado, e isso na segunda inspeção que gerou um segundo laudo, foi até apontado isso, o que é que ocorre? Existe uma camada muito grande de aterro, um aterro com base ali de barro, certo? Então, o que é que ocorre? Não tinha espaço para terra preta. Quando ele foi entregue, tinha uma camadinha ali muito fina de terra preta. Logo abaixo vinha toda essa camada de aterro do barro. Essa camada de aterro, quando ela molha, porque é uma área aberta, é uma área que quando chove ela molha, é a finalidade mesmo dela, ok? Só que com esse barro, o barro ele tem uma absorção de água muito ruim, ele não absorve. Então, quando chove, por ter uma camada muito espessa de barro, ele encharca e dá o retorno, ou seja, é uma área que não tem a drenagem. Então, a função do bloco ali, ela não atende. Por que ela não atende? Se fosse ali terra preta numa camada mais funda, ela iria ter uma infiltração do solo. Só que como as camadas são de barro, ele não permite essa infiltração do solo. Esse solo, ele encharca logo e ele devolve a água. Então, ela alaga de fato. E detalhe, o barro, quando ele molha, ele se torna argiloso, ele se torna uma pasta. Então, há uma movimentação do bloco com o peso do carro. Então, com o peso do carro ali e essa massa de barro úmida, molhada, ela vai se movimentar. Então, há um desnivelamento muito grande por conta disso. Qual seria a solução? Doutor, a solução técnica, falando por engenharia ali, eu vejo duas partes, duas formas. Forma 1, para manter aquele sistema, teria que retirar pelo menos 1 metro, 1,5 metros da camada de barro e colocar em um leito de brita para que ele pudesse infiltrar a água e, enfim, colocar a terra preta para que pudesse vingar o plantio da grama. Isso seria uma obra enorme, de muito impacto. Forma 2, substituir o bloco por um pavimento já rígido. Aí, com a drenagem em si, para que quando chova, ela possa cair numa drenagem nova e essa água ir embora. Essa segunda alternativa, que também tem impacto e também que naturalmente vai ter um custo, mas eu entendo da forma técnica que seria o mais adequado, porque resolveria o caso já em definitivo. Em conversa até com a engenharia da SA, em algum momento atrás, coisa de 1 ano,
Foi até colocado isso e foi até aceito de forma técnica. Não estou dizendo que o jurídico, enfim, eu estou dizendo a parte técnica. A engenharia da SA comigo, nós ventilamos esse assunto e eles entenderam também que poderia ser adequado, né, da parte técnica, ok? Entendi. Então, seriam duas formas. A primeira seria retirar tudo, fazer uma camada de brita, pôr terra preta, e aí a utilização daquele sistema. Do jeito como está, sim. Qualquer grama. O segundo seria a troca por um piso rígido com a criação de mecanismos de drenagem que pudesse fazer com que a água que ali caísse pudesse escorrer para... Isso, para a via pública. Perfeito. Para a via pública. Perfeito. Tá bom. Entendi. Tirando esses 3 pontos, na sua visão, teria algum aspecto mais relevante que impacta diretamente a vida do condomínio? Desculpa, doutor, eu não entendi. Eu vou ser mais claro. Me parece que esses 3 pontos são os mais relevantes, né? São os de maior impacto no condomínio. Eu pergunto se além desses 3, existem outros pontos que, na sua visão, pelo que o senhor conheceu lá, que também são relevantes? Olha, existe um ponto que a gente está tendo um problema faz um tempo, que é uma infiltração recorrente que acontece nas coberturas do prédio, das torres. Não, tá? esse ponto não é objeto desse processo. Né? Tudo bem, desculpe. Tá, então, mas okay. Eu tenho ciência desse fato. Mas fora esse ponto, existe um outro ponto relacionado? Um outro ponto que vem sendo conversado também, que não é uma obrigação da SA, mas seria objeto talvez do acordo, é o seguinte: a guarita do guarda, hoje, ela não tem um banheiro. Tudo bem, o projeto foi entregue dessa forma e foi aprovado dessa forma, não há o que se exigir, mas há dentro de um acordo uma razoabilidade técnica de se negociar. Tá lá, mas o que eu pergunto não é isso. Eu pergunto por exemplo, os outros problemas que são reportados, inclusive pelo seu laudo, né, são... Além desses 3 que têm grande impacto, existe algum outro com grande impacto? É isso que eu quero... Não, de grande impacto, não. O muro, há outros elementos, mas não de grande impacto. O muro, por exemplo, descascado, isso tem alguma... O muro, o projeto indica um tipo de acabamento, que seria um revestimento, só que ele foi entregue com a pintura. Então, assim, tem essa não conformidade com o que foi projetado, que foi entregue, com o que foi executado. Mas assim, eu não poderia caracterizar isso como um vício, propriamente dito, com impacto na vida do condomínio. É isso que eu quero saber. Não, assim, da forma técnica... O que eu quero dizer é o seguinte: esse piso, o grama, né? Sim. Esse tem impacto. O sujeito desce do carro, pisa na água, etc. A rampa, ninguém usa, o gerador, enfim. Esse é o impacto. Sim. Os demais, tem impacto. Não entendeu a minha pergunta, né? Entendi. Então, eu estou tentando colocar da seguinte forma: do ponto de vista da engenharia, com a sua pergunta da questão do impacto, não, esses são os principais elementos. Os demais seriam aquela questão da promessa de compra e venda, o que foi entregue e o que não foi. Mas impacto que prejudica o uso, o dia a dia, não. Esses são os principais elementos. Perfeito. Doutor Emangalho, perguntas? Sem perguntas, Excelência. Doutor Vinícius, por favor, o senhor tem perguntas? Sim, Excelência. Pois não? Pois. O seu André informou aí que o Corpo de Bombeiros passou a fazer a exigência da questão do gerador, falou de 2014, 2015, sem ter certeza de quando seria isso. Eu queria saber se ele tem conhecimento se houve aprovação do Corpo de Bombeiros em relação a todas as instalações elétricas do condomínio antes do habite, antes da entrega. Houve sim. Perfeito. Em relação
à rampa de acesso, senhor André, o senhor informou que não tem conhecimento a respeito da entrega de manual, mas o senhor sabe me dizer se pela norma ABNT 5674 isso não seria obrigação do síndico, independente de manual? Não, isso é obrigação da empresa. A construtora, quando entrega um determinado sistema, e a rampa ela é um sistema, o sistema tem que ser acompanhado, sim, do manual de uso. Isso é obrigatório em norma. Certo, mas se não foi entregue, o síndico não tem que procurar meios de Doutor, efetuar essa manutenção de acordo com a BNT? Até onde a gente sabe, até onde eu acompanhei, o condomínio, por diversas vezes, pediu, sim, o manual a assar, e não foi entregue. Excelência, não estou questionando em relação ao manual, estou questionando se isso não é uma obrigação do doutor, síndico, ele respondeu a pergunta que o senhor engenheiro fez. Doutor, e o senhor André, como engenheiro, poderia saber. ele já disse que o síndico pediu o manual. Como vou manter sem o manual? É isso, doutor. Agora, se a resposta não lhe agrada, não posso fazer nada. Essa foi a resposta à sua pergunta. Tá bom, Excelência, não vou discutir em relação a isso. Tá. Em relação ao pisograma, senhor André, o senhor tem conhecimento de uma cobertura que foi feita pelo condomínio, independente da construtora, uma cobertura para carros? Sim. Essa cobertura é capaz de afetar a própria manutenção da grama e, por consequência, a manutenção dessa absorção natural que a grama faria em relação à drenagem da água? Muito pelo o contrário, essa cobertura, de certa forma, ela até contribuiu muito para diminuir o impacto da quantidade de água que entra. O que acontece? Em relação às gramas, antes até da instalação dessa cobertura, elas já não existiam mais, porque a camada da terra preta que foi entregue era tão pequena que a grama morreu logo. Mas em relação à quantidade de água, quando essa cobertura foi feita, houve uma redução do volume de água que cai ali. Se não fosse essa cobertura, esse piso hoje estaria até muito pior. Certo. Sem mais, Excelência. Perfeito. Seu André, muito obrigado. Bom dia para o senhor, você está dispensado. Eu agradeço. Tá bom? Ok. Obrigado, gente. Bom dia. Bom dia. Doutor Vinícius, tem uma pessoa, a senhora Joana, será que o seu Lúcio está tentando entrar com essa... Não sei lhe dizer, Excelência, deixa eu verificar. Eu vou autorizar a entrada, doutor, porque de repente pode ser, né? Tá. Doutor Gervásio, a senhora Joana Damasceno Pinto Lima, ela é moradora do prédio. Ah, então não. Como é que você sabe, Pitágoras? Tem uma lista no ID 135-841-85, página 4. Me interrompe, então, por favor, a gravação. Sim, não, senhor. então, nesse caso, ela não é... Ok. Senhor Lúcio, por favor, o seu nome completo, por gentileza? Lúcio de Oliveira Bastos. Senhor Lúcio, o senhor é brasileiro, o seu estado civil? Casado. A sua profissão? Engenheiro civil, empresário. Engenheiro civil e empresário. O seu endereço, por favor. Rua Goiânia, número 18, bairro Itapuã, edifício Arte de Vivre, apartamento 801, Vila Velha, Espírito Santo. Ah, bela Vila Velha. O senhor trabalha, presta serviço para a Sá Cavalcante? Sim, sim. Inclusive, nesse prédio, participei como assistente técnico em outro processo. Ah, perfeito. Então, eu vou ouvir o senhor Lúcio, como na qualidade de informante, tá bom? E agradeço sinceramente pela sua sinceridade, tá bom? O senhor me disse, então, que o senhor já esteve nesse processo, já esteve neste prédio, inclusive examinando o prédio, é isso?
Entendo bem? Exatamente. Inclusive, não só o outro processo tratava apenas da parte de drenagem, né, mas também esse processo, eu fiz uma análise antes de chegar na perícia judicial, fiz uma análise no laudo produzido pelo condomínio. Uhum. Uma análise técnica, né, avaliando os pleitos, os pontos técnicos colocados. Tá, entendi. E pela sua análise técnica, se eu não estou enganado, na verdade o senhor entendeu de que as reclamações, vamos colocar dessa forma, as reclamações realizadas pelo condomínio, elas não teriam pertinência, correto? Exatamente. Uhum, perfeito. Tá. Sobretudo porque houve aprovação pela prefeitura e pelo Corpo de Bombeiros, não é isso? Exatamente. E também a base utilizada no memorial preliminar executivo e não memorial registrado no RGI. Entendi. Esses memoriais, né? O que prevalece é o último e não o primeiro, é isso? Então, existe o memorial com os acabamentos, equipamentos que o prédio vai possuir, né, no futuro, e esse é o registrado no RGI, faz parte, é um dos documentos exigidos no registro da incorporação. E esse, que a gente tem experiência em outros processos, né, e da legislação, esse é que está protegido pela lei das incorporações. O primeiro ou o segundo? O registrado no cartório de registro de imóveis. Pode ocorrer uma alteração dele ao longo da obra, né? Registrar desde que se registre. No caso específico, houve essa alteração? Não tenho conhecimento, acredito que não. Tá. Então, o memorial preliminar não houve, quando da incorporação não foi feito o registro? Foi feito o registro do memorial, que ele não é tão detalhado, tão especificando marca, modelo, isso é o que é exigido para o registro da incorporação. Certo. Depois deste, né, para a execução da obra, é que se detalha. Por exemplo, isso é um documento interno de trabalho executivo da construtora. Certo. Por exemplo, lá no memorial registrado em cartório, conforme prevê a lei das incorporações, tem lá determinado local que vai ter um piso cerâmico. O executivo, que vai para a obra, depois da definição, né, dos custos, é que vai se definir a marca, o tamanho daquele piso cerâmico para aquele local. Entendi. Então, no caso específico, tem alguém com um celular ligado? Eu peço que desligue, porque tem... Então, eu entendi. No caso específico, foi feito o registro, vamos chamar, preliminar, para a incorporação, e, posteriormente, foi feito aquele que seria definitivo, quando no registro de imóveis. É isso, Lúcio? Só para entender. Não. O registro que é feito no cartório para registrar a incorporação num determinado terreno, sim, esse fica registrado lá. Esse que não tem muita especificação detalhada do que efetivamente vai se colocar. Depois das decisões orçamentistas, empresariais e tal, e executivas, é que se faz o memorial detalhando o que vai efetivamente ser colocado. E que pode, no início da obra, ter um determinado granito, uma determinada cerâmica na parede. E isso é um documento interno que pode ser alterado internamente sem alterar a base que está registrada no cartório de registro de imóveis. Por exemplo, tem lá revestimento cerâmico no piso. Sim. Por exemplo, tem um caso específico. Saída do elevador com piso cerâmico, piso de granito.
e lá tem cimento, e foi feito cimento bruto. Né? Seria o caso isso? Se essa informação do granito ou da cerâmica... Do granito, estava lá no inicial, no primeiro. No registrado, se for no registrado, ele tem que ser seguido. No registrado no cartório. Ele pode ter umas modificações ao longo da obra, mas essa alteração tem que ser registrada no cartório. Não sei se isso ocorreu. Tá? Por exemplo, tem algumas coisas que estabelecem que o piso da calçada seria um tipo de piso e foi entregue de outra forma. A construtora alega que no preliminar, mas no definitivo não. Existe esse definitivo, esse preliminar? Isso que eu gostaria que o senhor explicasse para a gente. O que é registrado no cartório, Parece que os dois foram registrados no cartório, no caso específico. Não sei, aí eu não tenho essa informação. Porque o normal é o primeiro, antes de executar a obra, registra-se o memorial no cartório. Né? Depois, pode ocorrer modificações. Se essa modificação for substancial, vai impactar numa modificação de layout, geralmente nesses casos é que se faz essa modificação de registro, porque o registro não é só do acabamento, também do projeto aprovado, né, na prefeitura. Não é normal se fazer um registro do memorial executivo, o memorial preliminar de obra. Entendi. Não é normal fazer isso. Não, isso não se faz. Aí, o que geralmente acontece, uma modificação, e que vai ser feito um registro em cartório, em atendimento, né, à lei das incorporações, são modificações substanciais, principalmente em alteração de paredes da área comum, porque esse final é que vai ser levado para a prefeitura da OABITS, né, que vai ter uma vistoria para realmente ver se o que construiu é o que está registrado no cartório e aprovado. Então, o preliminar geralmente não é registrado, e o que vale é aquele que está efetivamente registrado em cartório. Exatamente. A gente tem feito muita perícia nesse sentido, né, da Lei 4.591, sobre exatamente esse ponto. O que vale... Né, entendi. É o que está no cartório. No caso específico deste prédio, então, a construção está em consonância com esse memorial registrado em cartório. Exatamente. Tá bom. Em algum momento, alguém pensou, vamos fazer a calçada de granito, que é o caso, né, flameado, se não me engano. E aí se colocou lá no relatório, no memorial preliminar executivo de obra. E num determinado momento falou, não vamos gastar, talvez, né, isso aconteceu, não vamos gastar granito com calçada, principalmente porque ela é inclinada e vai causar pessoas podem cair, né? Nesse caso específico. Entendi. Perfeito. Então, o parâmetro a ser utilizado é aquele registrado em cartório. Perfeito. Eu pergunto ao senhor o seguinte, em relação a... O senhor me parece que atua nessa área de vistorias, de prédios, etc. É comum em prédios altos a entrega de geradores? Depende da legislação, depende de projeto. Teve até uma época do apagão da elétrica no Brasil, em que houve uma determinação para que todas as concessionárias só aprovassem o projeto que tivesse gerador. Isso foi bem normal no Brasil inteiro. E alguns prédios, né, que eu já trabalhei, já vi como perito ou como assistente, chega na hora da entrega que a Corpo de Bombeiro, Prefeitura e a concessionária de energia elétrica não exigem, não passaram a não exigir depois, em virtude da inexistência do apagão daquela ocasião, né, que
orientou a todos os projetistas a colocar gerador nos prédios por conta do apagão. Entendi. Tive vários casos semelhantes. Entendi. No caso específico desse prédio, existe uma rampa. Essa rampa ela não estava nem no preliminar e nem no registrado em cartório. Né? Se eu não estou enganado, o senhor pode até me corrigir se eu não estou enganado. O senhor chegou a examinar a rampa, ela está conforme? A questão da rampa ela não é um item que vai estar registrado no memorial. Ela constaria ou não no projeto aprovado na prefeitura. Pelo que eu me lembro desse prédio, a rampa ela não existia, foi aprovado o projeto sem a existência dela, e quando do habite-se, foi exigido a instalação da rampa para se dar o habite-se. Né? Isso acontece muito com a evolução das normas e o conhecimento dos vistoriadores de órgãos públicos da necessidade de atendimento a uma determinada norma que, mesmo antes da aprovação, já era exigido, como é o caso, né? A norma de acessibilidade de 2004, e ela já exigia. Mas as prefeituras, Corpo de Bombeiro, eles não possuindo a informação e com técnicos com essa capacidade técnica, acaba aprovando projetos, e isso acontece até hoje, projetos que não atendem a todas as normas. Mas, dependendo do item, como foi o caso, a rampa foi exigida para o habite, né, e exigido corretamente. E a rampa está adequada? Falta, parece que o piso tátil, alguma questão de empunhadura, né? E o que me chamou a atenção, porque eu só conheci a rampa muitos anos depois, né, da entrega, o que me chamou a atenção foi a oxidação generalizada, porque ela é metálica, né? Foi uma adaptação e chamou a atenção, assim, a nível de perigo, seria a falta de manutenção na oxidação da escada, da rampa. Essa rampa ela tem um manual de manutenção? Todo o manual colocado pela incorporadora e construtora traz genericamente a questão das estruturas metálicas expostas. A norma que regula a manutenção das edificações, ela coloca lá o prazo de 1 ano para se fazer uma manutenção preventiva nas partes metálicas expostas ao tempo. Né? E o manual ele contempla também essa situação, inclusive como condição de garantia. Né? Tem que ser feita uma manutenção anual para que a coisa não fique muito ruim e a garantia possa se estender, se eu não me engano, a 3 anos, que é o que está geralmente nos manuais. Né? Hoje a ABNT não tem norma de garantia. Ela só tem norma para manutenção. A norma de garantia está sendo, inclusive, estudada atualmente. Em relação ao piso do subsolo, o senhor se recorda se está tudo ok, tudo perfeito? Tem algum problema? Do estacionamento, né? O famoso concregrama, né? Pisograma. O senhor gosta, na qualidade de engenheiro, o senhor gosta desse tipo de piso? É uma necessidade do índice urbanístico, né? De ter área permeável. Então, seria uma área apenas com grama, que tem que ter uma determinada metragem, de acordo com a metragem construída do prédio, tem que ter uma metragem de permeabilidade natural do solo. E a área, por exemplo, que foi colocado o pisograma, o concregrama, ela poderia ser apenas de grama. Mas foi inventado esse artifício aí do concregrama para não danificar a grama, para que os carros, né, eles venham a andar e tal por cima de uma estrutura sólida e a grama fica nos alvéolos, né? Não sei se o senhor já viu, fica ali nos alvéolos para permitir a
permeabilidade. O senhor sabe que eu sou maranhense e conheço aquela região ali muito antes de ter qualquer tipo de construção ali, na década de 80. Como garoto, eu conhecia ali. O senhor sabia que tinha um rio ali? Um riacho? Não tem. Mas ali na parte de cima? Não, ela desce lá de cima e passa por lá e vai desembocar na lagoa. O senhor sabia disso? Não tenho essa informação. Bom. Doutor Vinícius, perguntas? Sem perguntas, Excelência. Ele já esclareceu os pontos que eu tinha aqui. Perfeito. Doutora Emanuele, perguntas? Tem, Excelência, eu tenho uma pergunta. Eu gostaria que o senhor Luciano pudesse informar, se ele tivesse conhecimento. Lúcio, desculpa. Se o senhor recorda desse empreendimento específico, quando que se deu o primeiro chamado para sanear essa situação, principalmente de pisograma, que o senhor está informando pela essa situação? Não recordo, não tenho conhecimento. Não tem essa informação. Tá, o que eu busquei na ocasião do outro processo, que foi específico, né, sobre a entrada do pisograma, era que nos documentos de recebimento lá do prédio, não tinham nenhuma observação de algo que estivesse irregular ou algo assim com o pisograma, né? E teve um complicador na questão do pisograma, que foi a colocação pelo condomínio de umas tapagens para os carros que ficavam ao tempo. E isso comprometeu certamente a vida, né, da grama, sem a manutenção devida, comprometeu a vida, né, a permanência da grama naquele local que tem que existir. Né? Tá ok. Sem mais perguntas, Excelência. Perfeito. Senhor Lúcio, muito obrigado. Um bom dia para o senhor. Né? O senhor também, doutor. Bom trabalho a todos aí. Obrigado, doutor. Doutores, eu vou retirar. Doutores, eu imagino que 15 dias, que é o prazo de lei, é suficiente para a apresentação de alegações finais. Concordam, doutores? Perfeito? Né? Perfeito. Comum ou sucessivo, Excelência? Doutor, não há essa figura de sucessivo, não me parece. Se alguém utiliza isso, utiliza de forma errada. O CPC, que para mim é minha Bíblia... Ainda se utiliza bastante, Excelência, por isso que eu quis confirmar. Acesso simultâneo, né? É absolutamente equivocado, doutor. Nós não temos retirada de autos, mesmo quando havia retirada de autos, nós temos que manter a paridade de armas. Eu pediria, assim, eu entendo muito pouco de direito, mas eu procuro ter um cuidado com o processo, porque o processo é o caminho, doutor. Né? Então, se utiliza essa pegadinha com outro. Não se trata de pegadinha, não, Excelência, que é muito corriqueiro em outras áreas. Exatamente, mas é equivocado, entendeu? Doutor. Quando acontecer isso, o senhor, por favor, para o bem do processo civil, né? Por isso que eu quis só esclarecer com o senhor, para não haver nenhum equívoco da minha parte também, entendeu? De eventualmente perder o prazo desse. Entendeu? Não se preocupe com isso. Nós vamos fazer a leitura da ata, doutores. Correto. Né? Pitágoras, você pode, por gentileza, compartilhar? Já está compartilhando aí, doutores? Está. Deixa que eu leio, Pitágoras, fica mais fácil para mim. Está dando certo, doutor? Você está ouvindo? Você está lendo bem? Sim. Vamos lá. Dando início à audiência, né? Não é nem início, é dando prosseguimento à audiência virtual, porque, na verdade, né, pelo Sistema de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário designados pelo interpretador pelo despacho reto, presidida por mim, juiz de direito titular, acompanhado por servidores, atuando como moderador secretário-presidente, presentes na sala de audiência virtual, a parte altura, devidamente apresentada e acompanhada de advogado, e a parte devidamente apresentada e acompanhada de advogado. Dando início ao presente ato, foi comunicada às partes a pluralidade desta audiência, com as quais concordaram. Não houve, né? Depois de concordaram, diante da impossibilidade de acordo,
Concordar, aqui, bem aqui, né? Diante da impossibilidade de acordo, vírgula. Pronto. Passou-se a colher, só pagar até passou-se a colher ali. Sim, senhor. Até aqui. Perfeito? Perfeito. A colher, passou-se a colher, dependendo da preposta da parte autora, do preposto da parte rédea, uma testemunha enrolada pela parte autora, André Ribeiro Lancelos, ouvido na condição de informante, e de uma testemunha enrolada da parte ré, Lúcio Ribeiro, CREA tal, também ouvido na condição de informante. Pode continuar, né? Aí, você passou. A audiência foi realizada pelo sistema de videoconferência e conseguindo nas partes o prazo comum de 15 dias para a apresentação de alegações finais. Após lei do termo, a parte autora. Tá. Doutora Emanuele, a senhora tem alguma observação em relação à ata, doutora? Não, excelência, perfeito. Doutor Vinícius, o senhor tem alguma observação em relação à ata, doutor Vinícius? Não, excelência, tudo certo. Perfeito. Senhores, né, diante da manifestação dos senhores, declaro encerrada a presente audiência, agradecendo a participação de todos, agradecendo o profissionalismo com os quais os senhores se comportaram no decorrer da audiência, pedindo as minhas excusas aí pela demora do prazo da audiência, né? E desejando a todos os senhores um 2022 aí cheio de alegria, né, e de sucesso. Felicidades a todos. Um grande abraço a todos. Desejo mesmo a todos. Bom dia, bom trabalho. Bom trabalho a todos. Obrigado. Bom dia a todos.